Paz do Senhor a todos que estão me assistindo. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da parábola do rico e de Lázaro. Tal parábola significa que os que fizeram o bem ao morrerem vão direto para o céu ou para o seio de Abraão e vão desfrutar as recompensas que Deus prometeu àqueles que morrerem salvos, àqueles que morrerem em Jesus. E significa também que aqueles que fizeram o mal vão direto para o inferno e vão queimar e vão já começar a ser torturados já neste momento, no momento que a pessoa morre? Bom, então vamos lá. Para falar a respeito da parábola do rico e do Lázaro, eu vou pedir a todos vocês que vá até a Bíblia, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. E ali vem contando a parábola do rico e de Lázaro, que é a seguinte. Eu vou resumir aqui para que nós possamos continuar o vídeo. Bom, a parábola do rico e de Lázaro vem falando a respeito de um homem rico que tinha muitos bens e a respeito de um mendigo cujo nome foi dado como Lázaro nessa parábola. E vem dizendo que Lázaro ficava às portas da casa desse homem rico e ficava ali mendigando ali nas portas desse homem rico. E aconteceu que ambos morreram, tanto Lázaro como o homem rico. E diz a Bíblia ali que o homem rico foi levado para um local onde ele estava ali queimando, onde ele estava sendo punido, e que Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E é dito ali que onde o homem rico estava, num local de tortura e de tormento, ele estava vendo a Lázaro desfrutando das recompensas que Deus prometeu aos justos e pediu a Abraão que ele pudesse ter algum refresco ali, que pudesse ser molhado ao menos o dedo dele ali na água, para que ele pudesse ser refrescado do tormento que ele estava sentindo. Bom, lendo essa parábola de forma isolada, o entendimento que muitas pessoas têm é que o que acontece com os salvos quando morrem é ir direto para o céu ou para o seio de Abraão, e os perdidos quando morrem vão direto para o inferno e já começam a queimar e a ser torturados naquele mesmo momento. Bom, então vamos ver aqui então por que essa não pode ser a interpretação. Por que a interpretação de que o perdido morre e vai direto para o inferno e o salvo vai direto para o céu não pode ser tirada dessa parábola de Lázaro? Então aqui eu vou dar as razões, vou mostrar para vocês todas as razões. Vamos lá então. Bom, a Bíblia é um livro que tem que ser estudado por completo. Olha o que acontece quando você pega uma passagem isolada e fora do contexto. Olha só a interpretação que você pode ter. Então vamos lá. Vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Bom, se pegarmos essa passagem aqui isolada, o entendimento que nós vamos ter é de que assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido, que era o fruto que vinha da árvore da ciência do bem e do mal, que assim que eles comeram, eles morreram imediatamente, porque aqui a passagem diz que no dia em que tal fruto fosse comido, certamente eles morreriam. Só que não foi isso que aconteceu. Se nós pegarmos essa passagem de forma isolada, nós podemos fazer uma pregação e dizer: não, Adão comeu e Eva também comeu naquele dia e morreu, porque Deus disse que eles certamente morreriam naquele dia. Não. Para nós termos a compreensão correta dessa passagem, nós temos que estudar a Bíblia como um todo. E quando você estuda a Bíblia como um todo, você vai verificar que a Bíblia diz que após Adão e Eva comerem desse fruto, eles continuaram vivendo. Eles foram expulsos do jardim do Éden e depois tiveram filhos e filhas, e Adão viveu por 900, não me recordo agora a idade correta de Adão, mas foram 900 e poucos anos que Adão viveu. Ou seja, então a interpretação correta dessa passagem seria o seguinte:
no dia em que vocês comerem desse fruto, vai começar um processo de decadência causado pelo pecado, no qual vocês vão passar a terem dores, vão passar a envelhecer, vão passar a ter doenças e até que um dia tudo isso vai culminar na morte de vocês. Essa é a interpretação que nós temos que tirar de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Então aqui vamos lá, vamos para as razões por que tal passagem, a parábola do rico e do Lázaro, não pode significar de que assim que a pessoa morre, vai direto para o céu ou para o inferno e já começa queimando. Primeiro, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 7. Bom, antes de eu continuar aqui, eu vou falar para vocês, é importante que para o bom entendimento desse vídeo que eu estou apresentando, vocês possam assistir os 2 vídeos que estão no link aqui embaixo. Que um vídeo fala a respeito do que é alma e espírito, de acordo com a Bíblia, e o outro vídeo fala a respeito do que acontece quando nós morremos. Basta você vir aqui na descrição do vídeo aqui embaixo e clicar e assistir. É muito importante que tais vídeos sejam assistidos antes de tudo, para que haja um entendimento correto e adequado do vídeo que eu vou falar agora. Bom, então voltando lá, a Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vem dizendo aqui que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aí a pessoa fala, tá vendo? Lázaro, quando morreu, foi direto para o céu. É o que está dizendo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Só que Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, não está se referindo apenas ao que acontece aos justos e aos salvos quando morrem, mas está se referindo ao destino de todos os homens que morrem, não apenas a respeito dos salvos. Ou seja, tanto Lázaro, se a passagem fosse verdade, se ali não fosse uma parábola, quanto o rico, acontece a mesma coisa. Ou seja, o pó, que é o corpo, volta para a terra, e o espírito, ou fôlego de vida, que é a passagem que está aqui traduzida do hebraico para o português como espírito, é a palavra ruach, a qual significa vento, sopro, fôlego e assim por diante. Ou seja, o corpo volta para a terra e o fôlego de vida, o fôlego de vida que é o espírito, volta para Deus. Mas isso é o destino de todos os homens, tanto o salvo quanto o ímpio, quando morre, o fôlego de vida deles retorna para Deus. E isso não significa que esse fôlego de vida que volta para Deus tem personalidade, que ele pensa, que ele fala, que ele é ativo. Não. Ele é apenas aquele sopro que Deus soprou nas narinas de Adão quando Deus o criou, lá no Jardim do Éden. Ou seja, tanto o salvo quanto o perdido, tal fôlego de vida retorna para Deus. Mas quando esse fôlego retorna para Deus, não quer dizer que o homem tem consciência. Não, nada disso. Tanto é que Salmos 146, versículo 4, diz o seguinte, que no dia que eles morrem, no dia que a pessoa morre e volta para o pó da terra, sai-lhes o espírito, ou seja, sai-lhes o fôlego de vida e naquele dia perecem todos os seus desígnios. É o que diz ali em Salmos 146, versículos 4. É o que diz tal passagem. Então, tanto é que não só o fôlego de vida dos homens, mas também o fôlego de vida e o espírito dos animais acontece a mesma coisa. Um animal, quando morre, ele volta para a terra, e o corpo volta para a terra, e aquele fôlego de vida volta para Deus. Mas isso não significa que tal fôlego, que tal espírito que volta para Deus, pensa, tem personalidade, fala, age, interage, assim por diante. Não, aquele é apenas a força ativa, o fôlego de vida que foi soprado nas narinas de Adão, que mantém cada ser vivo. Tanto é que, olha só o que diz a Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 ao 21. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro.
e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18 ao 21. A palavra aqui, nesses versículos que eu li agora, traduzida do hebraico para o português como fôlego, é a palavra ruach, que é a mesma que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Ou seja, ruach, que é traduzido em algumas ocasiões como espírito e outras como fôlego, significa apenas fôlego, vento, sopro. Não traz a ideia de nada imaterial que sai do corpo dos homens ou dos animais e interage, pensa, fala, tem atividades após a morte. Não. Então aqui, como nós acabamos de ler aqui, não tem como a parábola do rico e do Lázaro ser literal, porque aqui está bem claro que quando o homem morre, né, as passagens que eu li aqui, e se você também ver o vídeo que está na descrição aqui abaixo, que fala a respeito do que acontece ao homem quando ele morre e o que é alma e espírito, você vai ver que quando a pessoa morre, ela volta para o pó da terra, tá? Ou ela volta para o pó da terra, o fôlego de vida então vai para Deus, seja tanto dos homens quanto dos animais, tanto do justo quanto do ímpio, tá? E ali acaba tudo. Ali, seja o homem, o animal, seja o justo, seja o ímpio, ele entra no estado de inconsciência, no estado de sono profundo. É como ele não existisse. E os homens vão permanecer assim até o quê? Até a volta de Jesus, que é como nós vamos ler aqui. Então vamos lá. Outro motivo pelo qual não tem como o rico já estar no inferno, não só o rico, mas como qualquer ímpio, por ocasião imediata da morte, e nem imediatamente após morrer tem como o salvo estar direto no céu, pelo seguinte, porque a Bíblia diz que o homem, ao morrer, volta para o pó da terra e ali fica em sono profundo até a volta do Senhor Jesus. É o que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Veja só o que diz. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui não está dizendo que a pessoa estaria no seio de Abraão, estaria no purgatório, estaria no céu, estaria no inferno. Não, vem dizendo o quê? Que a pessoa estaria, que quando Jesus voltar, a pessoa vai estar aonde? No pó da terra. E como? Dormindo. Se a pessoa estivesse ali, interagindo, conversando e batendo papo e louvando a Deus, ou estivesse no inferno agonizando, a Bíblia não diria que a pessoa estaria no pó da terra dormindo. Ou seja, é comparado que a um sono, e obviamente aqui um sono no qual a pessoa não sonha, ou seja, um sono profundo. Tanto é que o próprio Jesus aqui, né, diz aqui em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que quando ele voltar, tanto salvos quanto perdidos estarão na onde? Na sepultura. Olha aqui, ó. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então, mais um motivo pelo qual não tem como a parábola do rico e do Lázaro ser literal, porque o próprio Jesus aqui diz que ele, quando voltar, tanto os salvos quanto os ímpios estariam na sepultura e que eles seriam ressuscitados, uns para receber a vida eterna e outros para receber a condenação. Ora, se só após a volta de Jesus é que os salvos vão receber a vida eterna e os ímpios vão receber a condenação, não tem como o rico morrer e ir direto para o inferno naquele momento, né, quando ele morreu, e nem Lázaro ir direto para o céu. Aí algumas pessoas falam, não, mas isso aí é um lugar intermediário, é só uma preliminar do que é o céu e do que é o inferno. É só, ou seja, o Lázaro está já no seio de Abraão, e todos os salvos quando morrem vão para o seio de Abraão, que é um lugar intermediário, e o rico já está
numa preliminar do que vai ser o inferno. Não, a Bíblia não ensina nada disso. Nada disso é ensinado pela Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui que ambos estarão na sepultura. E como nós vimos já em Eclesiastes capítulo 12, versículos 3, tanto salvos quanto os perdidos, quando morrem, o fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. E o mesmo acontece com os animais, como já visto aqui. Tanto é que não tem como a pessoa estar num lugar preliminar, a pessoa vai estar na sepultura mesmo, igual Jesus falou, num estado de inconsciência, sem pensar, sem falar, sem interagir, porque olha o que a Bíblia diz a respeito da sepultura. Ou seja, só para resumir, a Bíblia fala que todo mundo, quando morre, vai para um local chamado Hades. Hades não, Sheol. Sheol, que é uma palavra hebraica, tá? Que vem no Antigo Testamento, a qual foi traduzida no Novo Testamento, do hebraico para o grego, como a palavra Hades. E o Sheol, a melhor tradução do hebraico para o português de Sheol, seria sepultura. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos os mortos, tanto salvos quanto perdidos, tá, vão para esse local chamado Sheol. E Jesus falou o quê? Que quando ele voltasse, as pessoas estariam aonde? Como nós já lemos. Na onde? Nas suas sepulturas. Não estariam nem no céu e nem no inferno, mas estariam nas suas respectivas sepulturas. E na sepultura, para onde a pessoa vai, será que a pessoa pensa? Será que a pessoa está queimando e já sendo torturado? Será que a pessoa já está desfrutando de algum tipo de prazeres, de algum tipo de desfrute que é oferecido aos salvos? Não, nada disso. Olha o que diz a Bíblia aqui. Vamos à Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, que é o Hades, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Ou seja, a própria Bíblia fala que o local para onde os mortos vão, após morrerem, não tem nada. Ou seja, a pessoa vai, tanto salvo quanto perdido, quando morre, vai para a sua sepultura, fica no estado de sono profundo, inconsciência, e assim tal pessoa permanece até quando? Até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tanto é que Jesus, quando Lázaro morreu, esse Lázaro não é o mendigo, tá? Esse Lázaro era um amigo que Jesus tinha. Olha o que Jesus falou a respeito da morte de Lázaro. Assim falou, e depois, vamos lá, deixa eu só dar as passagens primeiro. É João capítulo 11, versículo 11 ao 13. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então você vê que Jesus comparou a morte ao quê? Ao sono. E é um sono profundo, obviamente. Se a pessoa estivesse já no céu ou já no inferno, Jesus não ia comparar a morte a um sono, porque a pessoa estaria ativa, a pessoa estaria vendo, pensando, interagindo, ouvindo, sendo torturada, ou então se foi para o céu recebendo os desfrutes que os salvos receberiam. Mas Jesus disse o quê? Que a pessoa que morreu está onde? Dormindo, inconsciente. E isso está em conformidade com diversas passagens que nós temos na Bíblia. Outra coisa, se a pessoa morresse e fosse direto para o céu, Jesus não diria em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, o seguinte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Bom, o próprio Jesus falou que não tem ninguém com ele no céu por enquanto. Né? Não tem ninguém com ele no céu por enquanto. As únicas pessoas que foram para o céu por enquanto, que a Bíblia diz, é Enoque, Elias e Moisés. Isso é um assunto para um outro vídeo.
E todos que foram para o céu, você tem que prestar atenção, que eles foram transladados, né? Enoque e Elias foram levados vivos para o céu. Eles não foram como um espírito ou uma alma desencarnada, não, eles foram levados por completo. E Moisés, que apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração junto com Elias, a Bíblia diz que quando ele morreu, o arcanjo Miguel foi disputar o corpo dele. Por que foi disputar o corpo? Porque, obviamente, ele foi ressuscitado. Porque qual o objetivo de disputar um cadáver que fosse depois apodrecer e não serviria para nada? Qual o motivo de Miguel ir lá e disputar um cadáver, uma carniça? Ele foi disputar ali pelo seguinte, porque Moisés seria ressuscitado. Tanto é que ele apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, porque nós vemos ali, quem que apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração? Elias, que foi levado para o céu vivo, e não como uma alma ou um espírito desencarnado, e ali Moisés, do qual é dito que houve uma disputa pelo corpo dele. Mas isso é um assunto para outro vídeo, eu não vou me deter aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Então, o próprio Jesus falou aqui que ele iria para o Pai e depois retornaria para nos buscar. Se a pessoa já estivesse lá no céu com Jesus, ou já estivesse em algum local de paraíso, desfrutando de alguma coisa, qual o objetivo da volta de Jesus? Para que Jesus iria retornar para buscar uma pessoa que já está lá no céu, ou já está em algum lugar desfrutando as bênçãos dos salvos? Então, nós vemos aqui as razões pela qual o relato de Lázaro e do rico é o que? Uma parábola. Outra razão pela qual o relato do Lázaro e de rico é uma parábola é Mateus capítulo 13, versículo 40 e 42, que diz o seguinte: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, se o próprio Jesus está dizendo aqui que é só na consumação dos séculos que os ímpios serão jogados na fornalha de fogo, como é que o rico, ou qualquer ímpio, qualquer perdido, já pode estar ali queimando no inferno? Até mesmo, outra razão porque aquilo é uma parábola, nós podemos ver o quão injusto é essa doutrina de que o ímpio morre e já vai direto para um local de tortura, seja o inferno ou seja um local preliminar, seja lá como for. Por quê? Pensa bem, se a pessoa já morre e vai direto para o inferno, olha que injustiça. Vamos pegar aqui o diabo. O diabo, que é o autor do pecado, Satanás, e que é o autor de todo o mal, de toda a miséria, de tudo que tem de ruim, de acordo com a Bíblia, até agora, ele não recebeu nenhuma punição. Ele está solto. Ele está solto, tentando desviar as pessoas do caminho de Deus para que as pessoas morram perdidas. Ou seja, ele não está queimando por enquanto. A Bíblia é bem clara. Tanto é que, lá no livro de Jó, se você for lá no capítulo 1, você vai ver que ele estava rodeando a terra, tá? Estava rodeando a terra e procurando desviar as pessoas do caminho de Deus para a perdição. Então nós vemos aqui, olha a injustiça. O diabo, que é o autor do pecado, por enquanto está de boa, não está sofrendo nada. E se a gente pegar Caim, que matou Abel, e que é um ímpio, de acordo com a Bíblia, ele morreu perdido, ele já está desde aquela época já queimando e sendo torturado. E se você pegar um ímpio que morreu hoje, ou um adolescente que morreu hoje em uma balada, ele estava ali usando droga, estava bebendo, estava fumando e morreu perdido hoje, ele já começa a queimar, começa a ser torturado, tá? Começa a sofrer a condenação já agora, enquanto o diabo ainda está solto. E se você pegar um adolescente que morreu 100 anos antes de Adolf Hitler, e morreu bebendo, fumando, ele já está sofrendo mais do que... Ele sofreu mais do que o Adolf Hitler, que matou milhares de pessoas. Por quê? Ele morreu 100 anos antes
de Adolf Hitler, já começou a queimar e ser torturado, e Adolf Hitler morreu depois, e ou seja, quanto mais velho for a pessoa, mais ela vai sofrer. E não é isso que a Bíblia diz. Ou seja, os ímpios, ou seja, morre um ímpio hoje, ele já começa a sofrer, enquanto o diabo e seus anjos estão aí rodeando a terra e fazendo o mal. Então vamos lá. Vamos analisar agora a parábola de Lázaro. Vamos ver por que ali é uma parábola e não é literal. Olha só o que diz Lucas capítulo 16, versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A passagem traduzida aqui do grego para o português como inferno é a palavra Hades. Essa palavra Hades é a palavra que foi traduzida, é a palavra que eles utilizaram para traduzir a palavra hebraica Sheol. A palavra hebraica Sheol foi traduzida do hebraico para o grego como Hades. Então nós temos que ir no sentido original de Sheol. E o que é Sheol? Como nós já vimos agora aqui, como já vimos já hoje neste vídeo. Sheol é o local para onde todos os mortos vão, que de acordo com Jesus, em João capítulo 5, versículo 28 e 29, os mortos, quando ele voltar, vão estar aonde? Na sepultura. Ou seja, os mortos vão estar na sepultura. Ou seja, a melhor tradução para Sheol é sepultura. Tanto é que algumas Bíblias traduzem aqui Lucas 16, 23, traduzem como e no Hades ergueu os olhos. Outras Bíblias traduzem e na sepultura. Por quê? Porque a palavra Hades, ou Sheol, não traz a ideia de um local de tormenta, um local onde o ímpio já está sendo torturado e queimado. Não. A palavra Sheol e Hades é a palavra que descreve o local para onde vão todos os mortos quando morrem, tanto salvos quanto perdidos. Então você vê, tanto o salvo quanto o perdido, então vai para o Hades ou Sheol quando morre. E ali, de acordo com o Hades e Sheol, não é local de tortura e de tormento, tá? Outro motivo pelo qual tal passagem é uma parábola é a seguinte: será que o céu é tão perto do inferno, ou mesmo que fosse um local preliminar, seria esse local preliminar do céu e do inferno ia ser tão perto que um poderia ver o outro, né? Que um ia poder. E outra, se fosse literal e a pessoa estivesse ali queimando e sendo torturada, como é que a pessoa ia conseguir manter um diálogo? Como que a pessoa ia conseguir conversar ali com Abraão, se a pessoa está queimando e de acordo com a Bíblia, quando vinha o fogo sobre os ímpios, vai ter ranger de dentes, tá? E muita agonia. Não vai ter como a pessoa estar conversando, nem batendo papo e nem argumentando nada. Esse é o relato que a Bíblia fala em diversas outras passagens, que não vai dar tempo de eu falar aqui nesse vídeo. Outro motivo pelo qual também tal passagem é uma parábola e não é literal, é o seguinte. Veja bem, você já imaginou uma mãe, agora, uma mãe cristã, da qual o seu filho morre perdido? Como que essa pessoa vai dormir sabendo que ela está dormindo, que ela está aqui viva e seu filho já queimando lá no inferno? Será que Deus, é um psicopata, um Deus da tortura, que traria esse opróbrio sobre as pessoas, você saber que já tem um parente seu morto e perdido, porque todos nós vamos ter algum familiar que morreu perdido, e o mesmo já se encontra ali queimando e sendo torturado? Não, nada disso. A Bíblia não fala isso. Como nós já vimos no vídeo aqui de hoje, a pessoa, tanto o salvo quanto o perdido, quando morrem, estão em sono profundo, em um estado de inconsciência. Ninguém, por enquanto, está sofrendo nada. Se você que está me assistindo agora tem um filho ou um familiar, ou um pai ou a mãe que morreu perdido, ele não está sofrendo nada por enquanto. Só quando Jesus voltar é que ele vai ser ressuscitado para receber a condenação. E o que eu vou falar agora aqui é um assunto para um outro vídeo. Mas de acordo com a Bíblia, eu vou mostrar aqui na Bíblia, de acordo com a Bíblia, a pessoa vai receber a condenação só após a volta de Jesus. E a pessoa vai queimar, sim. A pessoa vai queimar, mas a pessoa não vai queimar para sempre.
A pessoa vai queimar até ser destruída. E Deus é um Deus de justiça. A pessoa, após a volta de Jesus, vai queimar e vai de acordo com a sua obra. Ou seja, se você pegar um bêbado, uma pessoa que nunca roubou, nunca matou, mas se perdeu por causa de bebida e de droga, ele não vai receber a mesma condenação que Adolf Hitler vai receber. Ou seja, tanto um quanto o outro vai queimar. Só que o bêbado vai queimar e ser consumido muito mais rápido. E Adolf Hitler, por outro lado, aqui é um exemplo, vai queimar muito mais do que um adolescente que morreu perdido em uma balada. Deus é um Deus justo. Você já imaginou que injustiça? Todo mundo morre e recebe a mesma pena. O ímpio, quando morre, todo mundo é queimado e torturado para sempre, não havendo um grau de condenação. Se até a justiça, se até aqui na terra, se até na justiça do homem que é falho, a pessoa é condenada a uma pena de acordo com o que ele aprontou. Ou seja, um ladrão de galinha vai receber uma pena. Um assassino, um estuprador aqui na terra recebe outra pena. Se até aqui na terra, que nós somos ímpios e pecadores e maus, tem esse tipo de dosagem para as punições, quanto mais Deus, que é um Deus justo, é um Deus de amor. Isso é um assunto para outro vídeo, tá? Mas eu vou já adiantando. A Bíblia ensina que vai ter fogo, sim. A pessoa vai queimar. Mas ela não vai queimar sem parar indefinidamente. Não, ela vai queimar de acordo com o que ela aprontou. Então vamos lá. Outro motivo também pelo qual tal passagem se trata de uma parábola é a seguinte. Como que, você veja bem, como que uma pessoa salva, como eu já falei antes, se caso vamos supor, morre um salvo agora, ele já vai também, eu falei das mães e pais que estão vivos e estão pensando nos seus filhos perdidos que morreram. Já imaginou uma mãe morrer agora? Ou um pai morrer agora, e eles eram pessoas fiéis, pessoas de Jesus, e vão direto lá para o tal local, para o seio de Abraão, e do outro lado está um filho dele, um parente, um familiar, queimando. E será que essa pessoa ia ser feliz? Será que essa pessoa ia ter felicidade se a Bíblia diz que, que a Bíblia diz que para os salvos não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais pesar? Tem como uma pessoa ser feliz? Tem como uma pessoa ter paz vendo seu familiar queimando lá do outro lado? Eu acredito que não. E outra coisa, se as pessoas morrem e vão para o seio de Abraão, para onde foi Abel quando morreu? Porque quando Abel morreu ainda não existia Abraão. Ele foi para onde? Foi para o seio de quem? Bom, então o vídeo de hoje vai ficar por aqui, tá? Peço que vocês analisem todas as passagens, orem e vocês vão ver então que a passagem que fala do rico e de Lázaro se trata de uma parábola e não um vídeo literal. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês e que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito e o amor de Deus o Pai estejam sobre cada um de vocês. E antes de também finalizar o vídeo, também eu devo de também esclarecer qual que é a lição que a parábola de Lázaro quer nos deixar. Quer nos deixar duas lições. A primeira, a recompensa dos justos não é neste mundo, é no mundo por vir, que é por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, a sorte do ímpio e dos justos vão mudar por ocasião da volta de Jesus. Muitos ímpios que viveram nesse mundo só em regalias, comendo do bom e do melhor e não estão nem aí para a palavra de Deus, já receberam a sua recompensa aqui mesmo neste mundo. E vão receber a sua condenação após a volta de Jesus. E muitas pessoas, as pessoas falam, esse daí, para que ele está buscando a Deus? Ele não tem dinheiro, ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele trabalha de dia para comer de noite. Ou seja, a recompensa do salvo não é neste mundo, é após a volta de Jesus. Então é isso que a Bíblia quer passar, essa lição quer ser transmitida na parábola do rico e de Lázaro, que a recompensa dos salvos é no mundo por vir. E outra lição também que a parábola de Lázaro e do rico e de Lázaro quer transmitir é que nós, enquanto estamos aqui nessa vida, estamos aqui neste mundo, para nos guiar para a salvação, nós temos a Bíblia.
por causa que você pode ver que lá no final da parábola, se você ler a parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que o que é dito ali? Que Abraão falou para o rico, não precisa de morto nenhum ressuscitar para ir lá falar a respeito do reino de Deus para ninguém. Eles têm a Moisés e os profetas, ou seja, Moisés e os profetas ali está se referindo à Bíblia, a Bíblia Sagrada. Então, a parábola quer passar o sentido de que nesta vida nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, para nos conduzir para a vida eterna. Paz e graça a todos vocês e que cada um de nós possamos nos apegar à palavra de Deus para nos guiar para a salvação e a vida eterna.